Então, eu avisei que a gente já ia voltar. Que bom que você continua aqui com a gente. E nós passamos agora para o segundo bloco desse programa Respostas, onde nós começamos exatamente a responder as suas perguntas. E nós vamos, mais uma vez, disponibilizar para você o número do telefone que você pode ligar e enviar sua pergunta. 3349-1015 ou também pelo celular. Pode escrever pelo celular, mensagem 993470532. E vamos agora então passar para as respostas a estas perguntas que já nos chegaram. E nós vamos começar agora esse segundo bloco de hoje com a pergunta do João Henrique. O João Henrique, que é do bairro Lajeado. Uma saudação carinhosa para todo o pessoal lá do bairro Lajeado. A pergunta do João Henrique é: o que os coroinhas fazem? Qual a idade mínima? Muito bem. João Henrique, os coroinhas, né, exercem um ministério, né? Exercem um ministério dentro da comunidade. E que ministério é esse? Um ministério ligado ao altar. Sabemos que no altar temos o ministro que preside, o ministro ordenado, que é o padre. Em torno do altar tem também os ministérios leigos, os nossos chamados ministros extraordinários da comunhão eucarística, que levam também a comunhão aos doentes, mas também tem esse ministério que é ligado ao serviço do altar. Né? É o serviço do altar. O coroinha é um servidor do altar. Mas servindo o altar, em última instância, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, devem servir o próprio Cristo. Né? Servindo a igreja, servindo a comunidade. E bem sabemos, João Henrique, que os coroinhas na igreja são um grupo que atrai muitos jovens também para as vocações específicas, como sacerdócio. Se você for procurar um pouco a história vocacional de alguns padres, você vai perceber isso, que a grande maioria deles foram já coroinhas. Então é um ministério. O que significa um ministério? É um serviço prestado de ajudar ali, junto com os ministros, com as equipes de celebração, de liturgia, né? Todo o desenvolvimento do momento celebrativo litúrgico nas nossas comunidades, tá? Dentro do grupo dos coroinhas, dependendo de alguns lugares, não é que essas coisas estejam assim muito claras ou muito estipuladas. Começa a aparecer uma certa hierarquia dentro deste grupo, aí vai distinguir o grupo dos coroinhas, aquele grupo de crianças menores, depois os acólitos ou também os chamados cerimoniários, né? O que acontece? Que esse pessoal tem esse serviço, né, dentro da comunidade, que é servir o altar. Idade mínima. João Henrique, eu já encontrei comunidades que colocaram o patamar mínimo 5, 6 anos. Já encontrei comunidade que colocou como decisão a partir dos 8, tá? Então o que eu diria? Eu, pelo menos, desconheço que existe uma norma geral, né? Mas é que a criança seja, à medida do possível, capaz de ajudar, né? O serviço dela, ajudar com o incenso, ajudar a trazer as galhetas com a água e o vinho, ajudar os ministros ali no momento em que o padre também está fazendo a preparação das oferendas, né? O lavar as mãos, enfim. De qualquer forma, é um serviço ao altar. A idade mínima é estabelecida normalmente não como uma regra geral, mas por escolha, né? Por escolha das comunidades, né? Então fica assim, João Henrique, essa indicação que a gente tem. A idade mínima depende muito da comunidade, né? Mas eu penso que ali a partir dos 5, 6 anos, depende do discernimento do pároco, da comunidade local também, né? Mas eu acredito que é um ministério muito importante, eu diria, para os nossos adolescentes é uma chance, uma oportunidade de servir a comunidade. A família se sente muito, né, muito próxima. Eu vejo testemunhos assim de pessoas que se reaproximaram da igreja, pais que se reaproximaram da igreja através dos filhos, né? Os caminhos do Senhor são inúmeros, né? Mas isso pode acontecer. Eu já sou testemunha disso, que muitas pessoas voltaram para a igreja exatamente porque perceberam o que é o testemunho do próprio filho, da própria filha, né? E aí, o que eu digo também, tem lugares que são um pouco mais rígidos, que só meninos podem ser coroinhas. Isso não tem nada escrito, não tem nada estabelecido, tá? Pode ser tanto menino como menina, né? Então a gente tem esse serviço, esse ministério tão importante assim dentro das comunidades. É claro, esse ministério, esse serviço, ele tem que estar em harmonia com os demais, né?
Não pode ter o coroinha simplesmente para tirar o lugar, por exemplo, do ministro extraordinário da comunhão eucarística. Tem que ficar estabelecido ali, né? Um pouco assim, os lugares corretos, né? A missão específica de cada um, porque cada um faça aquilo que lhe compete propriamente dito dentro da celebração litúrgica, né? Para não criar problemas, porque às vezes tem problemas dentro da comunidade. E aí, sobretudo, quando são os adolescentes, né? Nós temos que tomar cuidado também para orientar os nossos jovens, porque eu tenho ouvido um pouco de reclamação, né? Que muitos jovens, parece que adolescentes do grupo de coroinha começam a se tornar donos da ação litúrgica. E diz assim, né? Quer mandar até no padre. A gente tem que tomar cuidado, orientar os nossos adolescentes, os nossos jovens, né? Para respeitar as instâncias, o trabalho de cada um, né? Isso vai muito da orientação, né, gente? Tem que ter sempre alguém orientando, né? Os responsáveis têm que estar acompanhando, porque senão pode haver alguns conflitos que vão surgindo dentro da comunidade por conta de uma falta de clareza, né, com relação à missão e o serviço de cada um ali dentro, né? Muito bem, João Henrique, muito bem, obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. E agora, nós vamos para a pergunta da Cíntia. A Cíntia que escreveu lá do bairro Novos Estados. Obrigado, Cíntia, pela sua pergunta e obrigado. E uma saudação a todo o pessoal que está na sintonia aí com a gente, tá? Lá no bairro Novos Estados. A pergunta da Cíntia é uma pergunta recorrente dentro das comunidades, sobretudo porque agora com as redes sociais, né? Nas redes sociais eu digo sempre para vocês, a gente encontra tudo e o contrário de tudo, né? Aí é assim, virou o você decide. Não, mas não é o você decide, na verdade, né? Nós precisamos ter um pouco de clareza. Eu já fiz toda uma introdução e não falei para você qualquer pergunta, né? A Cíntia pergunta, receber a Eucaristia na mão ou na boca, qual é o certo? Atenção, Cíntia. Muito se tem discutido, porque nós sabemos que tem diversas correntes dentro da comunidade, né? E às vezes essas correntes tentam, de certa forma, vender a sua ideia como a única possível, tá? O que acontece? O fenômeno da bolha, né? As bolhas dentro das comunidades também. Ah, só pode assim, porque assim é o melhor jeito, porque só assim se respeita. Não, a igreja é muito sábia, né? Eu li até o diretório litúrgico que vem da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Que é um caminho seguro para nós, tá? Muito seguro, que diz que o fiel continua sendo isso oficial. Eu já vou repetir de novo, Cíntia. Você vai encontrar nas redes sociais tudo, que Papa está dizendo que não, que fulano que está dizendo que não. Mas calma, o que tem de oficial, Cíntia? O que tem de oficial é que ao fiel, tá? Normalmente, essa é uma regra geral, continua dada a possibilidade de discernimento e de escolha. Qual seria essa escolha? A escolha pode ser 3, não só as 2 que você apresenta aqui, tá? A Eucaristia pode ser recebida na mão, a Eucaristia pode ser recebida na boca, mas também a Eucaristia pode ser recebida de joelhos, tá? Agora o que acontece, né, é que cada um quer dizer que existe um único jeito, um único modo, né, de ser feito. Mas pode acontecer também que o ministro, dependendo o padre que preside da comunidade, vamos supor que é uma missa de um casamento, onde tem muitas pessoas de fora, pessoas que já faz tempo que não participam da vida da comunidade, ou a comunhão sobre as 2 espécies, que o ministro pode estabelecer, né? Olha, já que vai ser sobre a forma do corpo e do sangue de Cristo, que se receba na boca para evitar sempre, né? Sempre para evitar o perigo, né? De partes do corpo de Cristo ou do sangue de Cristo caírem por terra, né? A preocupação é válida, mas não pode virar uma histeria, né, gente? Não pode virar uma histeria. Tem gente que é histérico com isso, né? Tomar cuidado, nós temos que preservar, sim, nós temos que estar atentos, ser guardiões, né, da Eucaristia, do zelo pelo corpo de Cristo nas nossas comunidades, mas não fazer disso, né? Porque tem gente aí, você que está recebendo na mão, você é blasfêmia, é uma falta de respeito. Não, o fiel pode escolher, tá? Você, fiel, pode escolher o jeito que você quer comungar, né? Agora está surgindo esse costume, né, em muitos aí que preferem comungar de joelhos, né?
Mas acontece uma coisa interessante, eu já dei a comunhão para a pessoa de joelho, que ela está ajoelhada e ela quer comungar na mão. Né? Você fica assim. E o que eu digo às vezes nas comunidades é o seguinte, o fiel, quando vem receber a comunhão, ele tem que deixar claro para o padre, para o ministro, a forma que ele quer comungar. Porque às vezes a pessoa vem assim, a gente não sabe como, se ela quer receber na mão, se ela quer receber na boca. Então tem que ficar bem claro, tá? A forma, né? Que você quer receber a comunhão, tá? Então isso que é importante. Então, Cíntia, fica muito a critério aí, né? Tirando a parte de decisões específicas da comunidade local, fica a critério do fiel o discernimento no modo que ele deseja comungar. Tá bom, Cíntia? Muito obrigado aí pela sua participação. Mas tomar cuidado, tá? Para não fazer disso. Às vezes a gente perde tanto tempo nas nossas comunidades brigando, né? Por quê? Porque quem garante que quem está de joelho tem mais fé do que aquele que está recebendo na mão? Pergunto. É a pergunta séria que eu estou fazendo. Estou devolvendo, Cíntia, a pergunta. Quem garante que comunhão na boca mostra que o coração está mais, né? Mais predisposto, mais aberto, né? Tem mais reverência? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com os julgamentos. Né? Com os julgamentos. Isso é uma coisa importante dentro da comunidade, porque tudo que divide-nos nos afasta da comunhão. Tá? Repito, tudo que nos divide, que cria intriga entre nós da comunidade, nos afasta da comunhão com Cristo. Tanto é verdade que a palavra de Deus é muito sensata quando fala, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta. Não precisa ir lá pagar de santo lá na igreja, não. Vai primeiro reconciliar com o seu irmão. Tá? Então, às vezes a gente quer comunhão com Cristo, mas não quer comunhão com o irmão, né? Vive lá se pegando, se atracando, porque ele está recebendo a comunhão de um jeito ou do outro. Vamos respeitar, né, gente? Respeito. Respeito é bom, faz bem para os dentes, né? Dizia minha avó. Uma forma meio simples de dizer isso, né? Respeito também pelas pessoas, né? Todo mundo quer criar uma igreja enrijecida, né? A minha igreja, do meu jeito. Não! Deixa o teu irmão comungar do jeito que ele quer. Qual é o problema? Né? Tá recebendo Cristo. Tá querendo, né? Fazer comunhão com Cristo. Quem que a gente pode julgar, né? Então, tomar cuidado um pouco com esses julgamentos que a gente faz dentro da comunidade. Cíntia, obrigado, viu? Obrigado de coração pela sua participação e pela sua pergunta. Que, aliás, é uma pergunta que de certa forma, é importante para todo mundo, né? Para todo mundo. A pergunta do Nilson, vou passar agora para a pergunta do Nilson. Tem uma outra pergunta aqui um pouco mais complicada, eu vou deixar para o segundo bloco, tá? Vai requerer um pouco mais de reflexão. Isso é para segurar você aí também, né? Não, brincadeira. Não é estratégia para isso, não. Mas olha só a pergunta do Nilson. Nilson, lá do bairro Raero Rancho. Padres podem ocupar órgãos públicos, ter cargos? Quero dizer, aí faz umas reticências, né? Olha, os membros do clero, né, são aconselhados, são vivamente admoestados, né, a evitar, sim, esses cargos públicos, tá? Por exemplo, assumir um cargo político partidário. Hoje, se um padre se predispõe a assumir um cargo público, ele é convidado, né, pelo bispo diocesano, que é o primeiro grande responsável ali da comunidade diocesana, a se afastar, pelo menos do ministério. Não que ele deixa de ser padre, mas ele deixa de exercer o ministério por conta dessa decisão. Isso porque tem motivos bastante claros, né? A concentração, o foco da vida do sacerdote tem que ser, né, ali destinado a servir uma comunidade, a igreja. Ele é ordenado para servir a igreja. Mas olha, existem casos que o direito faculta até a obrigação do clero de participar, tá, de instâncias públicas, em casos emergenciais, em casos em que a justiça pede e solicita, tá? Não é uma proibição tácita de não pode, mas o conselho geral, a regra geral é que padres, que ministros ordenados não participem, né, digamos,
de cargos públicos, né, de órgãos públicos ou de cargos nesse sentido. Exatamente por esse motivo. Um motivo bastante claro é que ele tem que ter uma dedicação integral, digamos, àquilo que é sua missão específica. Mas isso não retira do padre o fato dele ser um homem, um cristão e um cidadão. Né? Isso é importante, nós não pensarmos o padre como alguém gostaria, né? Um ETzinho, né? Numa redominha de vidro. Não. Os extremos, né, gente? Porque eu mesmo tenho na minha página no Facebook e eu digo para as pessoas, olha, aqui não é só o padre que está dizendo, aqui é o cidadão, é onde eu exprimo as minhas ideias pessoais, coisas que eu não faço, por exemplo, na homilia de uma missa. Não posso, porque ali é um outro grau de comunicação. Ali envolve outras questões, né? Então a gente precisa entender também que o padre é um cidadão, ele é uma pessoa com pensamento, com direito a voto, com direito a envolver-se dentro da vida, de promover a cidadania dentro da comunidade. Mas isso através da palavra de Deus. E aqui vem o aspecto que é específico dele. Né? É específico dele. E isso precisa estar muito claro para nós. Tá? Muito obrigado, então, Nilson, pela sua pergunta. E nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu vou deixar para você mais uma vez. Nós temos ainda um terceiro bloco. E você vai ter a oportunidade de ligar para a gente. 3349-1015 ou 99347-0532. Programa Respostas volta já.